hoje 3 erros que você não pode cometer na sua preparação para o vestibular de medicina, beleza? Vamos falar aqui sobre isso. Se você é novo aqui no perfil, é nova no perfil, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP, e esse canal, essas lives, elas existem para quê? Para encurtar o seu tempo para aprovação em medicina pela VUNESP. Eu quero que você consiga a sua aprovação em medicina ainda esse ano. E é por isso que a gente faz live toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. E hoje nós vamos falar desses 3 erros que a gente não pode cometer. A pergunta que chegou para mim foi a seguinte: Débora, qual que é o pior erro que um candidato pode cometer quando ele está se preparando para o vestibular de medicina? Essa foi a pergunta. E eu trouxe aqui não só o pior, eu peguei os 3 piores e nós vamos comentar e eu vou explicar ele aqui para vocês. Primeiro erro: estudar tudo. Vamos entender o que é isso? Aluno que estuda tudo, ele na verdade não está estudando nada. Por quê? Pensa o seguinte: eu tenho um leque gigante de conteúdo de matemática, de física, de química, de geografia, de história, de português. Gente, a quantidade de conteúdo, a quantidade de tópicos, a quantidade de possibilidades, ela é gigante. Então, se eu tiver como objetivo aprender tudo para eu ir para o vestibular e dominar tudo, você pode ter certeza, você não vai passar. Não em espaço curto de tempo, você pode até passar depois de alguns anos, certo? Que é o caso de muitos alunos que ficam anos no cursinho. Por quê? Porque é impossível você estudar de verdade tudo. Então, uma coisa que é muito comum, os alunos falam: mas eu vejo tudo no cursinho. Ver é uma coisa, estudar, aprender e fixar é outra. Eu posso ver todo o conteúdo do ensino fundamental e médio em um espaço curto de tempo, mas eu vejo. Não significa que eu estou aprendendo, beleza? Então, se eu tivesse que listar o primeiro erro do candidato que se prepara para o vestibular de medicina, qual que é? Ele quer estudar tudo. Quem nunca escutou isso? Ah não, para fazer medicina tem que saber tudo. Já ouviram isso? Para fazer medicina, você precisa estudar tudo da sua prova. E acredita em mim, se você focar nas provas que você vai fazer, você já consegue eliminar muita coisa da sua frente. Tem um vídeo no YouTube que eu mostro para os alunos a diferença da quantidade de tópicos de matemática quando você estuda para tudo, geral, todo o conteúdo do ensino médio, que é o que muita gente faz, estudando pelo edital, todo o roteiro do cursinho, e quando você pega os tópicos somente da VUNESP. Você reduz a 20% do conteúdo. Exatamente, 20%. Então, quando você foca em uma banca, em uma coisa específica, em uma prova específica, você reduz muito a quantidade de conteúdo que você tem que estudar. Qual que é o segundo erro que está casado com esse primeiro erro, Débora? Resolver, fiz uma cola aqui, gente. Resolver todos os exercícios que aparecem. Ah, você é de palhaçada, né, Débora? Como assim resolver todos os exercícios é um erro? Quanto mais exercício a gente faz, não é melhor? Não, não é melhor. Exercício errado tira a sua aprovação. Vamos fazer uma analogia para ficar claro para vocês? Imagina o seguinte: eu vou na academia, eu chego lá, tem aquele monte de aparelhos horrorosos para fazer exercício, para fazer musculação. Horrorosos porque eu não gosto da musculação, eu gosto de outras coisas, eu gosto de aeróbico, eu gosto de jogar tênis. Musculação é obrigação, né? Mas eu chego lá para fazer a minha atividade física, fazer minha musculação. Quando eu chego lá, se eu não tenho a orientação e eu começar a fazer aqueles exercícios de forma aleatória, o que vai acontecer comigo? Eu vou me machucar. Por quê? Porque não basta fazer o exercício, eu tenho que fazer o exercício de forma correta. Quando a gente fala do vestibular, isso também é real, isso também existe. Se eu resolver todos os tipos de exercícios que aparecer na minha frente, isso vai me prejudicar. Em que sentido? Quando você está estudando para o vestibular, o que você precisa? Você precisa resolver muitos exercícios. Isso é verdade, resolver muitos exercícios. Só que esses exercícios, eles precisam estar alinhados com o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Passar em medicina no Einstein. Então, os seus exercícios precisam estar alinhados com o vestibular de medicina do Einstein. Ah, Débora, eu quero FAMERP. Então, os exercícios têm que estar alinhados com o vestibular de medicina da FAMERP ou qualquer outra. Se eu desalinhar,
se eu começar a resolver o máximo possível de exercícios. Vou no Google, baixo vários exercícios do Google e começo a fazer. Você está tirando as suas possibilidades de ser aprovado. Por quê? Porque cada banca tem uma particularidade, cada banca tem o seu critério de seleção, cada prova tem conteúdos específicos, então você pode estar fazendo uma questão que ela é específica da FAMERP, só que você vai prestar Einstein. Então você está queimando tempo e energia. Então olha só, quando você começa a resolver vários exercícios de várias bancas, o que você está fazendo? Você está estudando um pouquinho de tudo. Onde é que você está colocando a sua energia? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo é igual ao que no final do ano? Igual a nada. Terceiro, conceito de revisão. Olha, é impressionante como esses 3 erros são ligados, casados, enraizados dentro dos candidatos. Conceito de revisão é um erro para muitos candidatos. O candidato acha que revisão é ele fazer o quê? É ele fazer um flashcard, é ele pegar um domingo e rever tudo que ele viu na semana, é ele pegar um período do ano e revisar tudo, estudar tudo, fazer cartão de resumo. Gente, isso não é revisão. Revisão é revisar. O que é revisar? Eu rever aquilo que eu já aprendi. Se eu vi a matéria uma semana, depois de 3, 4 semanas eu vou ver de novo, você não vai revisar, você vai ter que reaprender. E isso é um problema, certo? Por quê? Porque vai chegar no dia da sua prova e você não vai ter tempo, na véspera da prova, de aprender tudo de novo. Isso não existe, certo? Então, a revisão, ela precisa ser pensada, precisa ser espaçada e contínua. Então, eu não posso, eu vou revisar no domingo. No mês tal eu vou revisar. Não. Os seus exercícios, eles precisam ter continuação. E essa revisão tem que acontecer na primeira semana. Então, o conteúdo que eu vi essa semana, eu tenho que conseguir vê-lo na semana que vem, embutido em alguma outra coisa que eu vou fazer. Por quê? Se eu não ver, se eu não tiver esse acesso, se eu não tiver esse contato, eu vou esquecer. Então, na hora que eu estiver estudando, eu não vou revisar, eu vou reaprender. É impossível, igual é muito comum. Agora eu escuto muito isso dos alunos, tá? Inclusive dos meus alunos também é muito comum eles falarem isso pra mim, que eles estão nessa fase. Eles entendem melhor a ideia da revisão, até mesmo porque a gente faz de uma forma diferente, mas é muito comum eu ouvir isso. Débora, nós vamos entrar em época de revisão no meu cursinho. Tá, você estudou o ano inteiro, de janeiro, fevereiro, março, não sei quando começou, até outubro. Em outubro você vai revisar? Gente, não dá. Não tem como você revisar em outubro o que você começou a estudar em fevereiro. Você não vai lembrar. Você vai lembrar de alguns flashes, mas lembrar da matéria, só o ponto de revisar, porque revisar é você bater o olho e fazer, ter contato de novo. Muita coisa você vai ter que reaprender. E infelizmente, de outubro para novembro você não reaprende. O que eu preciso fazer então, Débora? Como que eu faço a revisão? Comecei uma matéria hoje, comecei a estudar probabilidade, que é uma matéria que todos vocês têm que dominar. Estou estudando probabilidade. Ok, eu vou aprender o conceito, eu vou ver como cai na minha prova, quais são as características, quais são as possibilidades, quais são as perguntas possíveis. Beleza, aprendi isso? Aprendi. Vou resolver exercícios. Comecei a resolver um monte de exercícios. E quando eu falo um monte, é um monte, não são 10 exercícios. Vou resolver um bom número de exercícios dentro, lembra? Com as características da prova que eu vou fazer. Ok, estou fazendo. Quando eu mudo de matéria, vamos supor que eu saí de probabilidade e vou ver polinômio. Eu esqueço probabilidade? Não. Nas minhas listas de treino de polinômio vão ter questões de probabilidade aleatórios, solto ali dentro da minha lista. Por quê? Revisão. Isso é revisão. Porque eu não vou perder o contato, eu tô naquela vibe ali do polinômio, fazendo exercícios, vendo o conceito, do nada me aparece um exercício de probabilidade. Opa, vou fazer. Aí eu continuo fazendo alguns exercícios de polinômio, daqui a pouco, probabilidade de novo. Por quê? Eu não perco contato.